Você já se perguntou por quê, mesmo sem fazer nada demais, você se sente exausto? Porque parece que o tempo escorre pelas mãos, como areia, e tudo o que sobra no fim do dia é um cansaço que não tem nome, e nem descanso. Numa era em que não existem mais carrascos visíveis, não há grilhões nem muros. O trabalho, o sucesso, a produtividade, tudo isso parece partir de nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que essa liberdade é uma armadilha disfarçada? E, sob a ilusão da autonomia, estamos sendo lentamente destruídos por nós mesmos? É justamente isso que nos alerta o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, professor em Berlim, formado em filosofia, literatura alemã e teologia. Han é um dos pensadores contemporâneos mais perturbadores e necessários do nosso tempo. Sua escrita é direta, delicada, mas brutalmente lúcida. Em sua obra mais conhecida, A Sociedade do Cansaço, Han nos apresenta um mundo em que a liberdade se tornou opressão, onde não somos mais obrigados por ninguém, mas forquedos por nós mesmos a sermos sempre mais produtivos, mais eficientes, mais positivos. E isso, segundo ele, está nos matando em silêncio. Hoje, vamos mergulhar nesse livro como quem abre os olhos no meio da noite e percebe que o barulho que é o silêncio que não acaba. Vamos explorar essa sociedade do desempenho, do excesso, da hipertransparência, do esgotamento. E se, ao longo desse mergulho, alguma palavra tocar você, respire. Se fizer sentido, compartilhe essa reflexão com alguém. E se quiser caminhar com a gente por esse pensamento, já se inscreve no canal e deixa um like, porque essas conversas precisam circular. Agora, vamos começar. Dizem que vivemos em uma era de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir. Mas que liberdade é essa que nos aprisiona em jornadas intermináveis de produtividade, metas e autocobrança? Byung-Chul Han nos convida a olhar de frente para esse paradoxo moderno. E ele começa nos alertando de forma simples e devastadora. A sociedade atual não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Essa chave do tudo, em outras palavras. Já não vivemos sob a repressão de ordens externas. Ninguém mais nos manda calar, trabalhar, produzir, sob chicote ou ameaça. O que há agora é algo mais sutil, mais sorrateiro. E por isso mesmo, mais cruel, somos nós mesmos que nos exploramos. Somos ao mesmo tempo o senhor e o escravo. Antigamente, o cansaço tinha uma origem clara. Ele vinha depois do trabalho físico, depois da jornada na fábrica, do esforço do corpo. Era o cansaço visível, reconhecido. Agora, o novo cansaço não tem nome. Ele nasce do excesso. Excesso de estímulo, excesso de possibilidades, excesso de exigências internas. É o que Han chama de violência neuronal. Uma sobrecarga que não vem de fora, mas do dentro. Vivemos na era do sim. A negatividade foi abolida. Tudo precisa ser possível, acessível, realizável. Você consegue. Empodere-se! A linguagem da positividade nos cerca como uma névoa, escondendo o peso daquilo que ela exige. Que estejamos sempre ativos, sempre disponíveis, sempre melhorando. Mas o que acontece quando o corpo já não aguenta? Quando a mente implode em silêncio? A depressão, o burnout, a ansiedade, essas doenças da alma contemporânea não são falhas pessoais, são sintomas sociais. São, na verdade, as respostas humanas a um insuportável excesso de positividade, como diz Han. Porque onde tudo é permitido, tudo é esperado. E quando tudo é esperado, falhar se torna imperdoável. E então entramos no círculo vicioso. Trabalhamos mais para sermos mais produtivos. Cuidamos da saúde para termos mais energia para produzir. Meditamos para voltar logo ao foco. Fazemos terapia para manter a performance. Até o descanso foi transformado em ferramenta de eficiência. Até o silêncio precisa servir a algo. Tudo precisa de um propósito. Nada pode simplesmente ser. Essa lógica se infiltrou em todas as esferas da vida. No trabalho, somos colaboradores engajados. Nas redes sociais, criadores de conteúdo. No lazer, curadores de experiências. Até o amor se transformou em mercado. Perfis, algoritmos, compatibilidades. Relações são conexões, sentimentos, métricas. O outro deixou de ser um mistério e virou um reflexo do que desejamos consumir. Mas o que Byung-Chul Han revela com precisão quase cirúrgica é que essa hiperconexão
não nos torna mais próximos, mas mais solitários. A positividade extrema nos impede de dizer não, nos impede de reconhecer a dor, a limitação, o descanso, a fragilidade. Tudo isso passou a ser visto como fracasso. E por isso, nos escondemos. Nos maquiamos com filtros, sorrisos, conquistas e produtividade. Ninguém pode saber que estamos cansados. Ninguém pode ver que estamos falhando. E assim, seguimos existindo como ilhas iluminadas, sem nunca realmente descansar, sem nunca realmente sermos o mais assustador. Talvez seja perceber como essa dinâmica passou a ser normal. Hoje, sentir-se cansado o tempo todo é comum. Estar ocupado virou sinal de valor. Dizer que está na correria é uma espécie de medalha moral, como se estar exausto fosse prova de que estamos vivos. Mas será que estamos? Ou será que fomos treinados para produzir como máquinas, consumir como autômatos e sorrir como se nada estivesse fora do lugar? O filósofo nos propõe um olhar radical. E se essa lógica toda estiver errada? E se o problema não for a falta de disciplina, foco ou esforço? E se o problema for exatamente essa necessidade constante de fazer, de melhorar, de vencer? Em uma sociedade onde todos competem com todos, inclusive consigo mesmos, o cansaço deixa de ser apenas físico. Ele se torna existencial. Estamos exaustos de nós mesmos. No fundo, sabemos que algo não está certo. Sabemos que há algo de desumano em ter que provar todos os dias que somos dignos de existir, que merecemos reconhecimento, que estamos indo bem. E tudo isso sem parar, sem tempo para contemplação, silêncio ou vazio. Porque o vazio hoje é visto como desperdício. Mas será mesmo? Nos lembra que a vida precisa de pausa, de contemplação. Ele nos convida a resgatar o ócio verdadeiro, menos aquele que não serve para nada, que não precisa de função, que não gera capital. Apenas é, ele escreve. A violência da positividade manifesta-se como excesso de estímulo, de informação e de impulsos. O sujeito de desempenho entra então em colapso. Mas esse colapso muitas vezes não é visível. Ele vem em forma de desânimo crônico, falta do sentido, esgotamento disfarçado de agitação. É a alma gritando em silêncio. E o mais cruel é que, por sermos nossos próprios algozes, não há para quem reclamar. Não há chefe, não há regime opressor, não há vilão externo. Somos nós contra nós mesmos. E isso nos impede de parar. Porque parar seria fracassar. Mas talvez, só talvez, o verdadeiro fracasso seja continuar fingindo que isso é vida. Que essa lógica é natural. Que o cansaço profundo que sentimos é normal. Não é. E reconhecer isso menos, como propõe Han, é o primeiro passo para começar a se libertar. Libertar-se da ilusão da performance constante, do delírio da positividade, da prisão dourada do eu posso tudo. Talvez você não precise ser tudo. Talvez só precise ser. Existe algo ainda mais inquietante do que o cansaço. É não saber de onde ele vem. Acordar já exausto. Passar o dia com o corpo presente e a alma distante. Ir dormir com a sensação de que nada aconteceu. Ou pior, que tudo aconteceu, mas nada tocou de verdade. Para Byung-Chul Han, esse estado não é uma exceção. É o novo normal. Vivemos não mais sob o peso da repressão, mas sob a névoa do excesso. Excesso de estímulo, excesso de escolha, excesso de visibilidade. Uma avalanche que não grita, mas sussurra constantemente. Você ainda não é suficiente. E, assim que funciona a nova forma de dominação. Não é mais o dever que rege nossas ações. É o poder. Não somos mais obrigados, somos convidados a explorar todo o nosso potencial. Mas esse convite vem com um veneno invisível. Ele nunca termina. A promessa de realização pessoal tornou-se um dever. Ser feliz virou uma obrigação. Ser saudável, produtivo, criativo, interessante, multitarefa, engajado espiritualmente, evoluído. Tudo ao mesmo tempo. O corpo já não acompanha. A mente se parte. A alma silencia. No passado, a figura do inimigo era clara. Havia um patrão, um regime, uma estrutura repressora. Hoje, o inimigo mora dentro de casa e muitas vezes atende pelo seu próprio nome. Quantas vezes você já se cobrou por não fazer mais? Por não estar rendido ao máximo? Por não ter postado, criado, respondido, aprendido? Vivemos pressionados por um ideal de performance que nunca nos deixa descansar. Porque o repouso, nessa lógica, é desperdício.
Mas como descansar quando o tempo inteiro parece uma corrida contra algo que não sabemos nomear? Não fala disso com precisão quando escreve. O sujeito de desempenho se explora até desabar. Ele acredita estar se realizando, quando na verdade está se destruindo. Esse é o veneno disfarçado de liberdade. A armadilha que nos leva a confundir autoexpressão com autoexploração. O problema é que essa armadilha é sedutora. Ela nos dá prêmios, nos dá curtidas, elogios, engajamento. E por isso mesmo, é difícil perceber quando se torna prisão. E ela se torna. Ela se torna quando você não consegue mais fazer algo apenas por prazer. Quando tudo vira projeto, quando até a amizade precisa render, ela se torna quando você não se permite falhar, errar, cansar, chorar, parar. Quando até o fim de semana precisa ser produtivo. Fala da transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho como uma mudança sutil, mas total. Antes, tínhamos a figura do não. Agora só existe o sim. Na sociedade disciplinar, existia o proibido. Na do desempenho, tudo é permitido. Com isso, tudo é exigido. Essa exigência infinita destrói o espaço do descanso e da negação. Não podemos mais dizer, não posso, porque sempre há alguém que pode. Sempre há um exemplo, uma frase motivacional, um case de sucesso. E então você se sente pequeno, fracassado, fora do ritmo. Mas talvez a pergunta mais importante seja ritmo do quem? Quem definiu que devemos correr? E para onde? Nos convida a perceber o quanto essa corrida é, na verdade, um labirinto. E mais, um labirinto sem saída. Porque quando o ideal é ilimitado, menos nunca alcançamos, a excelência virou obrigação. Mas a excelência é um fantasma. Ela não tem forma. E por isso nos persegue. Vivemos buscando a plenitude num mundo que não permite pausa. E a consequência disso é o que An chama de cansaço da alma. Um cansaço que não se cura com sono, que não passa com férias. É um cansaço que brota da sensação de que não importa o quanto façamos, nunca será o bastante. E aí vem o perigo silencioso, a autoagressividade. Sim, o novo sistema de poder não se alimenta mais de repressão, mas de autoviolência. É o que ele escreve de forma cortante. A sociedade do desempenho gera depressivos e fracassados. Não porque essas pessoas sejam fracas, mas porque foram destruídas por um modelo que exige o impossível e ainda culpa a vítima quando ela não alcança. O burnout, nesse sentido, não é apenas o colapso do corpo, mas o colapso do sentido. Chega uma hora em que tudo parece sem propósito, em que o esforço não conecta com a essência. E é aí que surge o vazio. Não o vazio criativo, necessário, regenerador menos mas. O vazio estéril. O vazio da hiperatividade sem direção, talvez o maior desafio contemporâneo seja aprender a parar. Mas parar de verdade. Não para descansar e voltar ao trabalho, mas parar para ser, para respirar, sem precisar apostar, para pensar, sem precisar concluir, para existir sem precisar justificar. Han propõe que resgatemos o que ele chama de negatividade do tempo, a capacidade de viver momentos não produtivos, não úteis, não lucrativos, porque só nesses espaços o humano reaparece. A contemplação, o silêncio, o tédio, essas palavras foram expulsas do vocabulário moderno, mas sem elas, nos tornamos apenas executores, máquinas, conscientes, com agendas lotadas e almas vazias. É duro admitir, mas talvez estejamos muito mais doentes do que imaginamos, não do corpo, mas da alma. E o que essa doença exige não é mais esforço, é menos correria, menos exigência, menos pressa. Às vezes não é sobre fazer mais, é sobre parar. Parar para lembrar quem você era antes de provar tanto, antes de se tornar projeto, antes de se tornar perfil, antes de se tornar função. É vencer essa sociedade. É não se esquecer de si mesmo dentro dela. A luz nem sempre ilumina. Às vezes, ela queima. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser visível. Tudo precisa ser dito. Tudo precisa ser mostrado. O íntimo virou conteúdo. O segredo virou fraqueza. O silêncio virou suspeita. Para Byung-Chul Han, essa obsessão por transparência, discurso parece ética, democrática, libertadora é, na verdade, mais uma engrenagem do sistema de controle disfarçado de liberdade. A transparência é vendida como sinônimo de confiança, de pureza, de verdade, mas Han nos alerta. A verdade que precisa ser exibida ao tempo. Todo
é uma mentira com maquiagem. O filósofo afirma que estamos vivendo o que ele chama de sociedade da transparência. Um regime onde tudo deve ser visível, rastreável, mensurável. Onde a ausência de dados é interpretada como culpa, como sei a vida. Para ter valor, precisasse de uma planilha. Mas o que acontece com a alma quando ela é obrigada a se tornar performance constante? Quando cada escolha, cada frase, cada silêncio é avaliado, curtido, compartilhado? Perdemos o espaço do mistério. Perdemos o direito ao inacabado, ao contraditório. E com isso, perdemos a profundidade. Porque aquilo que é profundo não se mostra de imediato. Não se traduz em post. Não cabe em story. Aquilo que é verdadeiramente humano precisa de sombra, de tempo, de ambiguidade. A lógica da transparência destrói isso. Ela exige que tudo seja transformado em mercadoria. Emoção, identidade, corpo, pensamento, dor. A dor, inclusive, é um capítulo à parte. Na sociedade do desempenho e da exposição, até o sofrimento precisa ser bem editado. Há uma estética da tristeza, uma cultura do desabafo plastificado. A lágrima precisa ser bonita, a fragilidade precisa render. E aqui está a perversidade. Até a dor se tornou conteúdo. Não podemos mais sofrer em silêncio. O silêncio não engaja. Mostra que essa sociedade da exposição contínua não nos aproxima dos outros. Pelo contrário, ela nos transforma em vitrines solitárias, cada um mostrando o que tem, o que é, o que sente menos, mas sem real troca. Porque tudo que é trocado com o outro vira dado. E tudo que vira dado, viera control. Se tudo é visível, tudo pode ser usado. Cada clique, cada curtida, cada palavra dita. A transparência virou método de vigilância. E o mais assustador, voluntária. Ninguém nos obriga. Nós oferecemos, nós entregamos nossas angústias, rotinas, opiniões, desejos, esperando aprovação, esperando pertencimento. Mas o pertencimento que a sociedade digital oferece é frágil. É feito de algoritmos e expectativas, não de afeto real. E isso cansa. Cansa porque nos coloca num palco infinito, cansa porque excede. Atuação constante. Você já reparou como é difícil ser você mesmo por muito tempo quando todos estão assistindo? A alma, para respirar, precisa de sombra, precisa de espaços em que não precisa ser nada, onde não é preciso ser alguém. Mas o mundo atual não permite isso. Tudo precisa ter um porquê. Tudo precisa ser útil. Aponta que essa exigência de visibilidade total está ligada à lógica da performance. Porque aquilo que não se mostra não tem valor. O descanso, a solidão, o vazio, tudo isso virou perda de tempo. E aí voltamos à raiz do problema. O tempo. O tempo foi colonizado pela produtividade. Cada segundo precisa render algo. Vivemos em um estado de vigília constante. Mesmo sozinhos, somos vistos. Mesmo calados, estamos dizendo algo. Mesmo ausentes, estamos sendo medidos. A consequência é uma erosão do ser. Não sabemos mais quem somos fora do olhar do outro. Não sabemos mais o que sentimos sem um filtro da validação. Isso gera um tipo de cansaço muito específico. O cansaço da autoimagem. Cansamos de manter a pose, de manter o tom, de manter o personagem. Mas não podemos parar, porque temos medo de desaparecer. Medo de sermos esquecidos. Medo de não sermos mais interessantes. Essa é a nova forma de controle. O medo do apagamento. E é esse medo que nos mantém correndo. Postando, falando, produzindo, até a alma pedir socorro. Han não condena a tecnologia. Ele não é um moralista. O que ele faz é um alerta delicado e profundo. O excesso de visibilidade nos transforma em mercadoria. E isso nos desumaniza. Precisamos resgatar o direito de não saber, de não mostrar, de não performar, de apenas ser. É nesse espaço de silêncio, de invisibilidade, de sombra, que o humano se reconstrói. Não é fugindo do mundo, mas desacelerando dele. Parando de correr atrás de olhos que nunca se fecham. É no gesto simples, de não fazer nada, que muitas vezes reencontramos a dignidade de existir. Talvez você esteja cansado. Não porque fez demais, porque se mostrou demais. Talvez o corpo grite, porque a alma nunca teve o direito de se esconder. Talvez o que você precise agora não seja motivação, mas permissão. Permissão para desaparecer um pouco, para se recolher, para se curar. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário,
Há algo profundamente humano em voltar a ser invisível. Você ainda se lembra de como era o silêncio antes do mundo exigir que você falasse o tempo todo? Byung-Chul Han escreve como quem nos toca nos ombros e sussurra. A violência da positividade não permite o silêncio. Ela exige comunicação. Mas o que talvez tenhamos esquecido é que o silêncio também fala. E que às vezes é nele que a alma grita mais alto. Vivemos imersos em ruídos. Vivemos como se houvesse um relógio invisível sobre nossas cabeças, correndo contra nós. Mas correr contra o tempo é correr contra a vida. E se não estivermos atentos, a vida vira só isso. Uma corrida. Um monte de listas riscadas. Um monte de postagens com frases motivacionais. Um monte de noites mal dormidas e sorrisos disfarçados. Ser feliz virou mais um projeto. E como todo projeto, ele exige métricas. Quantos passos você deu? Quantos livros você leu? Quantas horas você meditou? Quantos likes seu sofrimento conseguiu? Nesse mundo, não há espaço para simplesmente estar triste, para estar confuso, para não saber, para falhar. Mas falhar é humano. E talvez seja esse o grito silencioso de Byung-Chul Han. Nós perdemos o direito de sermos humanos. Nos transformamos em marcas pessoais, em versões otimizadas de nós mesmos, em máquinas de alta performance com corações exaustos. E quando tudo ao redor exige que você seja forte. E se estivermos adoecendo justamente porque aceitamos viver de forma doente, Han não oferece um manual. Ele não propõe um plano de 7 passos para desacelerar. Ele oferece algo mais profundo, um espelho. Mas não o espelho que nos convida a corrigir a pele, a imagem, o plano de carreira. Ele nos mostra um espelho para dentro, para a alma. E ao olhar, talvez o que vejamos não seja bonito. Talvez vejamos um esgotamento antigo, escondido por trás de palavras bonitas. Talvez vejamos um olhar cansado, acostumado a sorrir por obrigação. Talvez vejamos uma solidão, gritando no meio da hiperconexão. Mas ver é o começo da cura, porque enquanto estivermos ocupados demais para olhar, não há como mudar. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha tocado você. Por isso, se essa reflexão fez sentido para você, respira fundo, sinta esse silêncio. E se puder, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém que você nem imagina também esteja morrendo em silêncio e precise ouvir isso. Se quiser continuar refletindo com a gente, se inscreve no canal, aperta o botão com o mesmo cuidado com que você fecharia uma porta para o mundo lá fora. Aqui, a gente quer conversar sobre o que ninguém mais tem tempo de sentir. E agora, eu deixo você com uma pergunta. Não é para responder agora, é para guardar, para deixar ecoando em silêncio